sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. O tema da meditação de hoje é insegurança, medo e coragem. Um tema muito atual, porque estamos num mundo onde as pessoas têm muitas inseguranças e medos. Basta ver como ficam ansiosas facilmente. E não me refiro à pandemia, mas a situações habituais que reparamos nos últimos anos, nos últimos tempos. Coloco alguns exemplos. Quantas pessoas sentem-se inseguras por vários motivos? Para falar em público, para fazer uma gravação, talvez, para dizer o que pensam sobre certos temas, especialmente se aquilo que se pensa não coincide com a opinião da maioria. Outras vezes, pela aparência física, por achar que não sou tão inteligente ou que o meu nível social é um pouco baixo. As pessoas talvez se sentem inseguras, né, com receio de não serem valorizadas por determinadas características ou circunstâncias das suas vidas. Insegurança também surge para conhecer gente nova, para frequentar lugares diferentes, ou para praticar a própria fé, a fé cristã, num ambiente que não valoriza a religião. Ao lado dessas inseguranças, podemos colocar também os medos. Eu acho que todos nós temos alguns. Por exemplo, medo em relação ao futuro profissional. Ou medo de sofrer. Medo de assumir compromissos. Medo de ficar doente, de morrer. Medo de dizer a verdade. Medo de errar. E talvez, e é muito triste, medo de Deus. De se aproximar mais de Deus, das exigências da religião, de conhecer a vontade de Deus para a própria vida. Ninguém gosta de ser chamado de inseguro ou de medroso. Mas até em relação a isso é necessário que tenhamos coragem, reconhecendo o que possa haver na nossa vida de insegurança, de medo, até porque o melhor modo de superar, né, tudo isso é reconhecer que somos um pouco inseguros em determinadas situações, que temos medo de certas coisas e depois, com coragem, pouco a pouco, né, vamos ir superando essas coisas. No Evangelho tem uma cena que pode nos dar uma luz de como fazer isso. Está no capítulo 19 de São Lucas. Jesus entrou em Jericó e ia atravessando a cidade. Havia aí um homem muito rico chamado Zaqueu, chefe dos recebedores de impostos. Ele procurava ver quem era Jesus, mas não o conseguia por causa da multidão, porque era de baixa estatura. Ele correu adiante, subiu a um sicômoro para o ver, quando ele passasse por ali. Então vamos nos colocar no lugar desse homem, um homem rico, chefe dos cobradores de impostos, ou seja, tinha uma profissão que naquela época, nos tempos de Cristo, em Israel, era desprezada, porque pagavam impostos para o imperador romano e achavam isso injusto. O Evangelho diz também que Zaqueu era muito baixo. Mais para frente vai nos mostrar que ele era um homem corrupto, ladrão, desonesto.
nos colocando no lugar dele, poderíamos dizer, poxa, Zaqueu tinha muitos motivos para não se aproximar de Cristo. Podia ter ficado inseguro, achando que seria ridicularizado, especialmente subindo em cima de uma árvore, já sendo um homem feito, um homem conhecido, importante, como se fosse uma criancinha. Também poderia ter tido medo, considerando que Jesus lhe daria uma bronca pela sua vida errada, Cristo que conhece os corações e sabia como era a vida de Zaqueu. Mas ele vence o medo, vence a insegurança, porque tinha um objetivo muito claro: aproximar-se de Cristo, conhecer aquele que diziam que era o Salvador e, se possível, conversar com nosso Senhor. E Jesus, percebendo a boa disposição desse homem, a sua coragem de se mostrar diante de todos, se colocar à vista dele em cima daquela árvore, Jesus tem uma atitude desconcertante para Zaqueu. Conta também São Lucas: chegando Jesus àquele lugar e levantando os olhos, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque é preciso que eu fique hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e recebeu-o alegremente. Vendo isto, todos murmuravam e diziam: ele vai hospedar-se em casa de um pecador. Zaqueu, entretanto, de pé diante do Senhor, disse-lhe: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se tiver defraudado alguém, restituirei o quádruplo. Disse-lhe Jesus: hoje entrou a salvação nesta casa, porquanto também este é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Se Zaqueu tivesse ficado paralisado pelo medo, pela insegurança, não teria tido a sorte de receber Jesus na sua própria casa e não teria mudado de vida, se convertido, porque graças ao carinho que Jesus teve com ele, a presença de Nosso Senhor na sua casa e aquela conversa que terão tido, Zaqueu vai repensando na sua vida, a sua consciência pesa, ele se arrepende e decide reparar, pagar o que devia, dar o dinheiro roubado aos pobres. É bonito ver como Jesus não desprezou Zaqueu, apesar de ser um homem pecador, com pecados graves, muito menos o desprezou por ser baixinho, ainda que Zaqueu talvez se envergonhasse por isso. Nosso Senhor sabia que aquele cobrador de impostos podia mudar de vida, podia ainda ser um homem muito bom, fazer coisas grandes, e foi o que aconteceu. Graças à sua conversão, basta pensar que estamos aqui agora recordando a história desse homem, uma história ocorrida 2000 anos atrás, porque ele teve coragem. Foi necessário vencer os seus receios, talvez os seus possíveis complexos. Essa passagem do Evangelho nos ensina algo muito importante. Se queremos vencer as nossas inseguranças, os nossos medos, precisamos nos aproximar de Cristo, conversar com Ele, para enxergar a nossa vida com os olhos de Deus, como Deus nos enxerga. E o Senhor sempre nos olha com misericórdia, com compreensão. O Senhor sempre espera algo grande da nossa existência e tem um projeto para cada um de nós. E assim descobriremos o sentido da nossa vida e, dessa forma, percebemos que o resto, de algum modo, é secundário. Aquilo que antes nos preocupava, aquelas inseguranças, aqueles medos, ficam muito em segundo lugar. Em uma palavra, se a nossa vida tiver como finalidade cumprir a vontade de Deus, cumprir uma missão divina nesse mundo, fazer aquilo para o qual fomos criados, vamos deixar de lado as nossas inseguranças e medos, porque teremos a segurança da ajuda de Deus para enfrentar as dificuldades e a certeza de que vale a pena arriscar, ter coragem, porque por esse caminho estaremos fazendo algo de bom e de valioso.
E esse sentido para a vida nos vai encher de entusiasmo e determinação. Já não nos preocuparemos tanto com o resultado, já não nos tirará a paz, saber se eu vou acertar ou errar, se vão me aplaudir ou criticar, porque o nosso ideal, sendo grande, está por cima de tudo isso. Não estaremos preocupados, muito com a opinião dos outros, com ficar bem, diante de todos. Entenderemos que vale a pena sofrer, vale a pena gastar-se por esse ideal, ter coragem e vencer as nossas inseguranças e os nossos medos. Medo e insegurança, portanto, nos dominam quando temos uma visão reduzida, pequenininha da vida. Uma visão um pouco egoísta, como se percebe naquelas palavras de Dom Rafael Cifuentes, de um livro que tem como título exatamente Insegurança, Medo e Coragem. É um folhetinho que você pode comprar pela internet, da editora Quadrante. Num certo momento o autor diz assim: como pode haver segurança enquanto não se puder responder a esta pergunta essencial? Para onde caminho? Qual será o ponto final da minha trajetória terrena? É evidente que sem Deus, sem eternidade, o único destino que as pessoas concebem é o aniquilamento total. E agora ele vai fazer uma comparação muito boa. Como pode viajar feliz e otimista, por mais agradável que seja a travessia, o passageiro que sabe que o avião que o transporta vai espetar-se no fim entre os penhascos do Pão de Açúcar? Se a vida humana, por mais longa e prazerosa que seja, vai dissolver-se no nada com a morte, não se tornará por isso mesmo, já desde o início, uma viagem angustiosa. Se tudo terminasse com a morte, se a morte fosse o fim, se a vida não tivesse um sentido também, um sentido pós-morte, a coragem aqui na Terra seria temeridade, seria absurdo. Porque que sentido tem enfrentar tantas coisas, sofrer, passar por dificuldades, sem um motivo pelo qual vale a pena viver? Quando uma pessoa acredita em Deus, quando ela tem como ideal a santidade, que é aquilo que Deus pede para cada um de nós, quando entende que Deus conta conosco para realizar algo de muito bom, de muito bonito, de valioso aqui na Terra, aí surge a coragem, a força de vontade, que é movida pela esperança. A esperança de atingir aquela meta, de realizar aquele projeto. A esperança que, portanto, nos dá a fé em Deus. A fé de que assim como somos, com as nossas limitações, no mundo em que nos encontramos agora, nesse ano de 2020, nas circunstâncias da nossa família, do nosso estudo, do nosso trabalho, de saúde, de doença, Deus precisa de nós. Deus quer contar conosco. É bom ter presente que viver de acordo com esse projeto que Deus tem para nós exige ter coragem para questionar os valores dominantes na nossa sociedade. Ir, como se diz, contra a corrente. Quando é necessário, nem sempre, mas numa sociedade onde as pessoas, muitas, estão espiritualmente cegas, parece que só se enxerga o material, só se enxerga o dinheiro, o prazer, o sucesso. É preciso ir num sentido contrário, ou pelo menos não pactuar com tudo isso, ou ter ideais mais elevados, perder o medo de fazer aquilo que convém fazer, de ir contra a moda dominante, os valores atuais, quando percebemos que essas coisas nos prejudicam. Por exemplo, dizer não a um convite inconveniente de um amigo, de uma amiga, ou dizer não a esse caminho que talvez seja mais fácil num primeiro momento, porque não exige esforço, mas que não conduz a nada, que não traz frutos.
No fundo, essa tentação da mediocridade que leva tantos jovens e adultos a levarem uma vida um pouco forte, mas meio inútil, sem fazer quase nada de bom pelos outros e por si mesmos, porque estão dominados pelos seus medos e inseguranças. Fazendo isso, como dizíamos, se nos aproximamos mais de Deus, junto dele, perceberemos que podemos vencer esses medos que nos assolam, esses temores que nos inquietam, essas inseguranças que nos paralisam. Deus nos faz ver que assim como nós somos, Ele nos ama. E a nossa vida tem valor. Isso nos ajuda depois a aceitar com paz, sem complexos, as nossas circunstâncias profissionais, familiares, sociais. Ponho alguns exemplos. Aceitar, será que você aceita a sua voz, a cor dos seus olhos, o seu cabelo, a sua facilidade, maior ou menor, para expressar-se? A sua família, os pais que Deus te deu. Em uma palavra, você e eu aceitamos a nossa vida, a realidade como ela é. Caso contrário, podemos acabar sendo como aquela moça que dizia assim: eu tenho complexo de tartaruga. Sou gorda, feia, enrugada e fechadona. Você vê que essa menina tinha trabalhado bastante o seu complexo, né, e dado voltas e se identificava com uma tartaruga e se sentia pouca coisa. Quem não se aceita como é, no fundo fica esperando um mundo melhor, uma situação mais favorável, fica reclamando continuamente, e se torna uma pessoa insegura, porque não soube aceitar as suas limitações e reconhecer os seus dons, porque todos temos dons, todos temos qualidades, todos temos, um grande potencial, podemos, ajudados por Deus, realizar coisas muito importantes. Uma pessoa que não se aceita, que não aceita o mundo, as circunstâncias, ela cai num tipo de pensamento que é inútil, não leva a lugar nenhum. Se eu fosse mais inteligente, ou se eu fosse mais divertido, ou se eu fosse mais extrovertido, ou se eu tivesse feito tal colégio, tal curso, tal faculdade, se tivesse namorado aquele menino, aquela menina, se tivesse aprendido inglês quando eu era criança. E a pessoa se frustra. No fundo, porque não olha para a vida com os olhos da fé. Não entende que existe a providência divina, que Deus é Pai. E tudo aquilo que nos aconteceu, e tudo aquilo que nós somos e temos, foi permitido pelo nosso Pai Deus. A fé nos ajuda a entender, a acreditar que Deus nos ama e que Ele conta conosco apesar dessas circunstâncias, que nem todas são as ideais, apesar das nossas fraquezas. Não tem por que ficarmos inseguros, cair numa baixa autoestima, como se fôssemos o patinho feio do conto juvenil. Sendo assim, se queremos vencer os nossos medos e inseguranças, além de aceitar a realidade como ela é, o segundo passo é crescer na confiança em Deus. Não numa confiança ingênua, mas nessa certeza de que Deus sendo bom, Deus sendo meu Pai, Deus me criando para realizar uma missão aqui na Terra, Ele nunca permite algo na minha vida que não seja providencial, que não seja oportuno, que não me convenha. Isso é, no fundo, aquilo, ainda que eu não entenda o porquê, está nos planos de Deus, e aquilo é para o meu crescimento, é algo que
se eu aceitar, se eu, não me deixar afundar, talvez por um fracasso, por algo que não saiu como eu queria, aquilo vai acabar trazendo algo de bom. Só para colocar um exemplo, quantas vezes uma pessoa doente, através dessa doença, cresce tanto, se aproxima de Deus, se santifica, as pessoas que cuidam dela também, como isso, amadurece, une a família, de modo que aquela doença que em si mesma é um mal, se torna, pela fé, pelo amor, algo bom. Uma vez uma mãe me contava que a sua filhinha, que tem síndrome de Down, com frequência apronta alguma coisa e que exige dela, da mãe, do pai, dos irmãos, uma compreensão muito grande. Porque, lógico, não faz de propósito. Então ela contava de um desses casos, dessas situações, que foi no quarto e encontrou a filha vestida, toda melada, porque ela tinha pego a pasta de dente e tinha passado na roupa, passado na cara, não tinha nem como pegar a criancinha, porque isso estava toda melada, e a família, como tem fé em Deus, como é uma família muito unida, mais do que ficar brava, se revoltar, não, quer dizer, leva na esportiva e tem carinho e compreende, e no fundo essa criança é o tesouro da família e faz um grande bem e santifica a todos e faz que todos cresçam no amor, cresçam no espírito de serviço, na generosidade. É uma maravilha, ainda que olhando de fora poderia parecer uma cruz, mas não é. Que diferença enorme existe na reação que uma pessoa tem quando se apoia na fé e por uma outra que não tem esse fundamento na sua vida. Foi o próprio Jesus que fez essa comparação quando dizia da casa construída sobre a rocha, que vêm os vendavais, caem as tempestades e a casa permanece em pé, porque tem um apoio seguro, e esse apoio é Deus, é o amor de Deus por nós, é a certeza de que Deus é nosso Pai, é a nossa fé. E Jesus fala depois de uma casa construída sobre areia, que qualquer vento, qualquer onda do mar já destrói aquela casa, porque está construída não sobre Deus, mas sobre as próprias capacidades, sobre o seu amor próprio, o seu orgulho, e aí isso não se sustenta. É seguro confiar em Deus, porque Deus é fiel. Só Ele é perfeitamente fiel. O ser humano tantas vezes nos decepciona. Mesmo as pessoas que nos amam são limitadas, é preciso perdoar, compreender. Mas Deus sempre cumpre com as suas promessas. Deus nunca decepciona, nunca nos abandona, nos perdoa sempre. E por isso é muito mais seguro colocar a vida apoiada em Deus e ter esse fundamento do que procurar outros fundamentos, o dinheiro, o sucesso, a minha autorrealização. Como crescer na confiança em Deus? Rezando mais, dedicando tempo para a formação, para conhecer mais a doutrina, os ensinamentos de Cristo, como vocês fazem ao assistir uma meditação como essa, lendo bons livros espirituais, indo às missas, aos domingos, até mais vezes a semana. Isso é, para crescer na confiança em Deus, é necessário de um compromisso com a formação cristã, com a religião, dedicar tempo, e aí sim, pouco a pouco, essa fé vai tomando conta do nosso coração, da nossa vida, vai iluminando os nossos passos, vai dando sentido à nossa existência. Mas é necessário de coragem para se comprometer, porque é muito fácil dizer que eu não tenho tempo, que não tenho vontade.
preciso vencer tudo isso para incorporar mais e mais a fé no nosso dia a dia. E para terminar, na terceira parte agora da meditação, brevemente, eu queria recordar como exercitar na prática essa coragem. Há umas palavras de São José Maria, o número 657 do livro Forja, onde ele diz: por vezes apresenta-se um futuro imediato cheio de preocupações se perdemos o sentido sobrenatural dos acontecimentos. Portanto, filho, fé nessas horas e mais obras. Assim não há dúvida que o nosso Pai Deus continuará a dar solução aos teus problemas. O fundador do Opus Dei nos mostra que essa deve ser a atitude em relação ao medo do que vai acontecer, em relação às preocupações da vida, às inseguranças. Confiar em Deus, mas também pôr mãos à obra. Isso é, enfrentar os problemas e assim vamos comprovar que Deus nos dá a força, nos ajuda a superar esses obstáculos. Voltando a alguns daqueles exemplos do início, podemos pensar, né, que cada um desses medos que aparecem de vez em quando podem ser superados com uma componente humana, que é a nossa parte, e uma componente sobrenatural, que é a parte de Deus. Medo em relação ao futuro profissional. Pois olha, como se resolve isso? Com esforço para estudar mais, se você é estudante, então tenho que ser mais dedicado, me esforçar para que eu possa um dia entrar naquela faculdade, conseguir aquele trabalho, então vou fazer a minha parte, vou me dedicar, mas ao mesmo tempo vou confiar em Deus, vou rezar, para não ficar ansioso, para entregar o futuro nas suas mãos, para não perder o sono pensando, será que vai dar, não vai dar, como que vai ser? Deus não vai nos abandonar. Não temos certeza se vamos ficar ricos e ter sucesso, mas temos certeza que com o nosso esforço e com a ajuda de Deus cumpriremos a nossa missão e teremos uma profissão, um trabalho e poderemos fazer coisas boas. Às vezes, diante desse medo, para quem de repente está desempregado, o que fazer? Mandar currículos, não há dúvida, fazer a nossa parte, fazer as entrevistas que precisa fazer, os processos nas empresas para conseguir um trabalho. Mas também, por exemplo, rezar. Até sugiro, tem essa novena do trabalho, a São José Maria Escrivá, que tem umas orações para cada dia, durante 9 dias, exatamente para quem está desempregado conseguir trabalho, para quem já trabalha, estuda, para santificar o seu trabalho. Então, muito bem, conheço muita gente que já rezou e conseguiu o trabalho, ao mesmo tempo que fazia a sua parte. Se quiser, pode baixar no site da obra, na internet, você encontra fácil essa novena do trabalho. Como vencer o medo de assumir compromissos, que às vezes a gente tem medo, de comprometer, parece que vai tirar a nossa liberdade, quando é o contrário, nós somos mais livres quando nos comprometemos, porque usamos bem da liberdade, para fazer coisas boas, para assumir esses compromissos. Então, perder o medo de agendar as coisas, de fazer um horário para o seu dia, para conciliar o tempo para Deus, o tempo para os outros, o tempo para o estudo, para o trabalho, para o descanso. Se nos organizamos, se nos comprometemos com esse horário, chegamos a tudo, mas é preciso ter coragem e assumir esses compromissos. No que se refere ao medo de errar, o primeiro passo para vencer esse medo é lembrar que para acertar é preciso errar. Ninguém acerta sempre. O erro é parte da nossa vida. Só uma pessoa orgulhosa não aceita o seu erro e prefere não arriscar. As pessoas vitoriosas são aquelas que souberam errar muito sem desistir. A questão é que sem fé, talvez fiquemos travados. Poxa, vou ficar mal, o que vão pensar se eu fracassar, se eu não conseguir? A pessoa não tenta.
Quando nós temos um ideal mais alto, o que nos preocupa é agradar a Deus, e Deus nos pede, né, essa coragem que nos lancemos, a fazer coisas boas. No Evangelho, em diversas ocasiões, Jesus diz aos apóstolos: não temais. É uma expressão que pode servir para terminar a nossa meditação. Jesus, aqui do sacrário, nos dirige agora essas palavras: não temais, confia em mim. Eu estou ao seu lado, estou disposto a te ajudar, sou seu pai, seu amigo, seu irmão, né, o seu Deus, né? Fala comigo, reza, pede, se esforça, faz a sua parte e assim você vai vencer as suas inseguranças e medos. Nossa Senhora é um exemplo de coragem e determinação ao se colocar totalmente ao serviço de Deus, graças à sua grande fé. A ela pedimos que interceda por nós para que sempre tenhamos a paz de quem sabe que Deus é Pai e cuida de cada um de nós. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.